Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós vamos estudar a última lição da revista, que é a lição 17, no qual tem o título como O túmulo vazio valida a cruz de Cristo. Então, antes de nós começarmos nosso estudo, vamos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua bênção para este momento. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado pela tua graça, tua misericórdia, o teu amor e o teu perdão. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado. E obrigado pela essa revista da Escola Bíblia, essa oportunidade de estar como professor online, Senhor, ensinando aqueles que, Senhor, que estão assistindo através das redes sociais, que o Senhor possa estar abençoando cada um, compreendendo a sua palavra, que nós possamos ter fome e sede da tua palavra, que possamos sempre buscar o conhecimento na tua palavra. Por isso, Senhor, nos ajuda, faz-nos compreender aquilo que nós vamos estudar e que sejamos edificados pela tua palavra. É que eu te peço e já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início. Como eu já falei, o título é O túmulo vazio valida a cruz de Cristo. Nós temos o texto básico que o autor coloca na revista, está lá em Lucas 24, 13 a 35. Então nós vamos ler do 13, do capítulo 24 de Lucas, do versículo 13 ao 35. Então vamos nós. Começando. Neste mesmo dia, ia dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, aliás. Iam falando entre si e tudo o que havia sucedido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como se fechados, de sorte que não o conheceram. Então Jesus perguntou: Que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: És tu o único peregrino de Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Perguntou ele, Jesus no caso, quais? Responderam ele, as que diz respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse Israel, mas agora, além de tudo isso, e já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas se aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam, foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinha ido uma visão de anjo e disse que está vivo. Alguns do que estavam convosco foram ao sepulcro e achavam ser assim como as mulheres haviam dito, mas eles não ouviram. Então disse Jesus: Ó nércios e tardios de coração, para que creem tudo que os profetas disseram? Não era necessário que Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes que lhe achava em todas as escrituras. E quando aproximaram de aldeia para onde iam, fez ele como ia para mais longe. Mas eles constrangeram, dizendo: Fica conosco, pois é tarde, e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e deu. E abriram-se então os olhos e conheceram, mas eles
desapareceu diante deles. Disseram um para o outro: não ardiam nossos corações quanto pelo caminho nos falava e quando nos abria a Escritura? Na mesma hora, levantou-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 12, quer dizer, os 12 discípulos, né? E que estava com ele, e os quais diziam: ressurgiu verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe aconteceu no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. É maravilhoso, né? Então agora a gente vai partir para o texto devocional. Está em 1 Coríntios, vamos lá para 1 Coríntios, no capítulo 15, de 50 a 58. Então vamos lá, 50 a 58. O que diz no versículo 50? E agora digo isso, irmão, e a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento e no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E, quanto isso que é corruptível se refletir na incorruptibilidade, isto lhe é mortal e se reveste da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada a morte na vitória. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está a morte a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o Senhor é o vosso trabalho, não é vão. É verdade. Nosso trabalho não é vão. E então o versículo-chave está lá em Romanos 12, versículo 2, que diz: se não vos conformei com esse século, mas transformais pela renovação de vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é o alvo da lição? O alvo da lição é o estresse da lição. Nós teremos condições de fundamentar a nossa fé não somente na morte, mas também na ressurreição de Cristo. E aí o autor fala que o aluno será capaz, O aluno será capaz de compreender a mensagem do túmulo vazio e autenticar a mensagem da cruz. E sentir, quer dizer, ter a expectativa positiva que Jesus aguarda os seus nos céus. E agir, renovar a mente para experimentar a vontade de Deus. Então, quer dizer, essa é a questão que o aluno será capaz de aprender nessa lição. Então, vamos lá na introdução. Há alguns anos eu estava, isso diz o autor, andando pelo centro velho da cidade de São Paulo e, curioso, parei para ouvir a mensagem do Evangelho, anunciada ou escrito por um pregador de rua. Ele estava bem no centro do Largo São Bento, início da famosa Avenida São João. Parei ali com toda a minha teologia ancorada nos diplomas enquadrados na parede do gabinete pastoral de uma igreja centenária. Minha credencial de referendo queimava em meu bolso e muitas memórias interessantes vieram à minha mente. Cresci numa igreja fervorosa na evangelização. Uma de suas marcas registradas era os cultos ao ar livre. Não uma esquina do nosso bairro onde não estive na minha infância e adolescência, em meio a violões, acordeões, trombone, muita pregação do Evangelho e plenos pulmões sem nenhuma amplificação eletrônica, e com folheto e mais folheto,
gritos de guerra, tais como chove, você é feliz. Ecoavam para chamar a atenção dos que passavam enquanto eu orava silente e envergonhado. Aí, entre aspas, Jesus manda uma chuva para eu poder ir embora logo. Fecha aspas. Ou o Senhor não permite que nenhum dos meus amigos passe por esta esquina agora. Se eles me virem aqui no meio destes crentes berrantes, estarei perdido amanhã na escola. Fecha aspas. Bom, o autor fala isso. Na verdade, eu sinto saudade desse tempo que a igreja saía para evangelizar. Quer dizer, hoje em dia nós temos muitos outros meios de evangelizar. Através das redes sociais, né? Através das próprias escolas dominical online, que é um meio de evangelizar, é um meio de estudar a palavra. Mas faz falta aquele tempo, né? Onde que muitas vezes não tinha nenhum aparelho de som e o pregador tinha que falar bem alto aos gritos para poder que todos ouçam. E a questão é que esse autor ele fala na questão que o que acontecia na verdade é que muitas pessoas às vezes se vergonhavam, ou então não era questão nem de vergonha, mas questão de ter chacota na escola, né? Porque se um amigo, como ele falou, passasse por aquela esquina, naquele momento que ali o pregador estava pregando e esse autor, né, estava assistindo uma pregação, já iam dizer que ele era fanático, que ele era Bíblia e outros nomes mais que eles colocaram. Hoje, graças a Deus, a gente não encontra tanto isso. Pode ser até que encontre, mas é muito difícil. Por quê? Porque hoje o número de evangélicos cresceu muito. E com a nossa Constituição também, ela está um amparo legal na questão de nós termos a nossa crença, a nossa religião, né? Nós somos cristãos, então não tem tanta perseguição assim, na verdade, que antigamente era muito mais perseguido. E a minha mãe conta que ela, quando era nova, e ela saía com a Bíblia na mão para a igreja, aí muitos ficavam dizendo, crente para mim, crente para tu, né? Lá vai a Bíblia, chamava ela de Bíblia. Né? Então, quer dizer, hoje já não tem mais essas coisas. As pessoas são obrigadas a respeitar a crença e a religião de cada um. Então, a gente vê que, na verdade, o mundo tem umas perseguições, sim. Não vou dizer que não tem. Nós sempre fomos ser perseguidos. Mas acontece que eu acho que tempo atrás era muito mais. Então hoje fica até mais fácil as pessoas até aceitarem Jesus e ir para a igreja, coisas que era muito mais difícil no passado, onde muitas vezes a gente recebia muita chacota, muita bullying, né, vamos dizer assim. Então hoje, graças a Deus, não tem tanto isso. Agora, vamos lá. Meu senso crítico carnal foi convocado às pressas, isso eu estou falando. Lá estava eu na posição oposta na minha infância e juventude, com muitas pedras na mão. O pregador, trajado de modo, indicava ter saído diretamente do século passado, de se apaixonado, entre aspas. No túmulo de Elvis Presley está escrito, entre aspas, aqui jaz Elvis Presley. Adolf Hitler, Elis Regina, Tiradentes, Maomé, todos os seres humanos que já pisaram neste pó para onde todos iremos, volta está escrito, entre aspas, aqui jaz fulano de tal, fecha aspas, exceto no túmulo de Jesus Cristo de Nazaré, porque o seu túmulo está vazio. É verdade. A gente hoje em dia até tem um cemitério como Jardim da Saudade, que não tem aqueles mausoléus, né? Vamos dizer assim. Então já não tem mais, anteriormente diz aqui jaz fulano de tal, e muitos morreram, diziam. Mas hoje já tem, ele só conta apenas um número e não tem aqueles jazitos, aquelas coisas, mausoléus, né? Que são aquelas casinhas que botam ali o retrato, muitas vezes, o nome das pessoas que faleceram.
que os cemitérios estão mais modernos. A gente vê que o Jardim da Saudade, em vários lugares, eles já não tem mais aquilo, é só aquele gramado e tal coisa. Mas vamos lá. Rapidamente terminou convidando as 2 ou 3 dezenas de ouvintes a entregar a vida de Jesus, mediante o arrependimento de seus pecados. Eu já havia rasgado em minha mente o diploma da parede e amassado a credencial de referendo no bolso. Quase me converti novamente a Jesus naquela tarde. Tá? O autor está dizendo que ele eu já havia rasgado em minha mente, quer dizer, ele não rasgou, mas na mente dele o diploma na parede amassado e a credencial de reverendo. Tá? A ressurreição de Cristo é o abandono final da cruz do nosso Salvador. A cruz só tem valor porque o túmulo está vazio. Claro? Porque se Jesus não ressuscitasse, seria em vão a sua morte. E hoje nós talvez não estaríamos nem vivos. Né? Então, quem parou na cruz está doente, senão morto. Vejamos isso na vida de 2 dos nossos irmãos do passado e sejamos curados se for o caso. Número 1. A enfermidade mente bloqueada. Em inúmeras ocasiões, Jesus havia dito aos discípulos que haveria de morrer, mas que, com absoluta certeza, ressuscitaria. Porém, quando o mestre foi capturado, torturado, julgado e morto, ninguém foi capaz de lembrar daquelas palavras ou nele crer. A mente deles estava bloqueada, entorpecida pelas imagens recentes. O que havia acontecido com eles? Pergunta-se, né? O que havia acontecido? Eles estavam, talvez, traumatizados, talvez esquecido, né, daquilo tudo que Jesus tinha falado para os seus discípulos a respeito dele, mas eles não lembraram disso. Bom, vamos lá. Número 1, agora é número original. Memória fraca. Vamos lá, Lucas 24, 25 a 26. Nós lemos, não foi? Lucas 24, lemos sim. Então, não podiam se lembrar da promessa da ressurreição. Aí, a primeira aplicação que o autor coloca na revista, ele fala que Jeremias lutou também contra uma memória sem esperança. Em meio a essa aflição mental, suplicava a si mesmo e a Deus, entre aspas, quero trazer à memória o que me podia dar esperança, fecha aspas. Está lá em Lamentação, capítulo 3, versículo 20 a 21. Sua mente não está bloqueada, como resultado da memória sem esperança. Né? Você tem na ponta da língua entre as provas em uma própria vida, fecha aspas. Da ressurreição de Cristo, ainda recorda do hino, conta com muitas bênçãos, veja se é capaz de enumerar os sinais da ressurreição em sua própria vida cristã. Número 2. Olhos impedidos. Está em Lucas 24, versículo 16. A Bíblia fala que os olhos maus põem todo o corpo em trevas. No caso destes 2 discípulos, a caminho da casa, havia um véu sobre seus olhos. O próprio Messias, ressurreto, estava diante deles e continuava a lamentar sua morte. Ridículo, né? Ridículo, mas muito comum. Número 3. Raciocínio acorrentado ao passado. Está em Lucas 24, do 14 ao 24. Versículo, né? Letra A. Falando aí número 3 do raciocínio acorrentado ao passado. Letra A. Os 2 discípulos só sabiam conversar sobre as tragédias ocorridas naquele final de semana, com o feriado, que seria o feriado à Páscoa. Né? Está lá em Lucas 24, de 14 a 18. Letra B. Os 2 discípulos tinham conhecimento dos fatos e da sua importância. Está lá no versículo 20. Note os tempos verbais, versículo 21. E subjetivo, entre aspas, nós esperamos que fosse ele
que havia de redimir Israel. Foi o que eles falaram, né? Está entre aspas, então fecha aspas. Reflete desencanto produzido pela mente bloqueada. Letra C. Os dois discípulos não conseguiram levar em conta as notícias contrárias às conclusões obtusas. O depoimento das mulheres, confirmado por alguns discípulos, e havia fatos, quer dizer, o fato era o túmulo estar vazio. Segunda aplicação que o autor coloca na revista. Acho isso o status impressionante. Notícias, confirmações, evidência, todas concordando para o cumprimento de vários sermões que haviam recebido pouco tempo antes. Mas nada parecia conseguir sequer mover a sua desesperança. É isso que está fixar os olhos no Salvador morto e crucificado. É isso que está viver para seguir uma religião, frequentar uma igreja, colocar o nome no livro ou incluir no cadastro eletrônico, simplesmente. Mesmo que seja o banco de dados de uma boa igreja cristã, que evidência você está o que é um discípulo de Jesus ressurreto, não apenas um evangélico do piniquim, que da era gospel, né? Da era gospel. Então a gente vê que nós devemos viver a nossa vida cristã de um Cristo vivo, um Cristo ressurreto, um Cristo, entendeu? Que está vivo e intercede por nós, né? E está esperando a nós quando ele voltar e aí ser a igreja arrebatada e nós vivemos com Cristo eternamente, quer dizer, a vida eterna. Então isso que é não apenas um crente, entendeu? Que acha que Jesus morreu e não ressuscitou, mas ele ressuscitou e vivo está e voltará. Então vamos lá, número 4, emoções travadas. Assim aquele que só conhece a morte de Cristo, mas não experimentou o poder da sua ressurreição. Suas emoções estão travadas, os hinos não alcançam mais, os sermões em fogo não retiram mornidão. Quer dizer, está morno, né? Muito morno. A renovação dos retiros não dura mais do que 3 ou 4 míseros dias, né? Quer ver se a pessoa vai para o retiro, canta hino na igreja, mas não conhece, não experimentou a Cristo, experimentou a sua ressurreição, experimentou as bênçãos que Deus tem para aquele que o busca, né, diariamente, que ora diariamente, que lê a sua palavra diariamente, que medita na sua palavra. Isso é que nós devemos fazer. Depois de ficar extremamente clara a demência, né, desses dois discípulos, um ótimo espelho para nós mesmos. Vejamos como Cristo tratou de curá-los. Aí temos a terceira aplicação, que o autor coloca, que é o bom que fique bem claro que Jesus jamais abandona seus discípulos na escuridão. Não é preciso entrar em pânico. Quer dizer, não devemos entrar em pânico, mas sabendo que Deus intercede por nós, cuida de nós, está sempre ao nosso lado, procurando fazer o melhor para nós. Muitas vezes nós não entendemos. E às vezes uma resposta em uma oração, muitas vezes demora, mas Deus é fiel e justo e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes ele não dá o que pedimos, porque o nosso pedido não está dentro da vontade de Deus. Tá? Então vamos lá. Número 2, em algarismo romano. O tratamento do médico dos médicos. Tá? Quer dizer, quem é o médico dos médicos? É Jesus. Vamos lá. Número 1. Uma boa visita. Tá? Entre aspas, quem é vivo sempre aparece. Tá? A gente fala muito isso. Fecha aspas. Não é assim que a gente fala? É assim que a gente fala. Jesus aparece para promover a fé e os seus discípulos. Note, o próprio Jesus, que delícia, não é apenas pelo caminho, mas também em sua casa, né?
Então, isso a gente também muitas vezes fala. O próprio Jesus fala. Uma boa bronca, os nécios e tardos de coração, entre aspas, né? Nada substitui o pão puxão de orelha com açúcar e com afeto. É verdade, mas também com um bocadinho de força. Bom, quarta aplicação que o autor coloca na revista. Ler e meditar Hebreus, lá em 12, capítulo 12, versículo 4 e 13, de 4 a 13. É sempre muito bom para os filhos de Deus, lembrando de que, de vez em quando, Deus tem de nos dar também uma bronca. Sim, às vezes nós precisamos de bronca, né? Para nós acordarmos e refletirmos sobre esse sacrifício de Jesus e a sua ressurreição, e que Ele está vivo e intercede por nós. É o nosso Senhor e Salvador. Um belo sermão. Número 3, né? Um belo sermão. Que sermão maravilhoso deve ter sido aquele. Quando chegar ao céu, pedirei uma cópia dele para escutar a sombra da árvore da vida. Que privilégio ouvir Cristo falando de Cristo. Quer dizer, que ouvir Cristo falando de Cristo, a palavra viva explicando a palavra escrita, e o poder de Deus caminha na história através da palavra de Deus. Quer dizer, Cristo falando dele mesmo. Número 4. Um belo gesto. Alguns dentre nós não valorizam a ceia do Senhor e o batismo com água e a altura do que o fato são. Mesmo mantendo a ordenança no campo do testemunho, da simbologia, devemos procurar nele uma oportunidade de extrema comunhão. A última ação estratégica de Cristo para curar esses dois foi com eles. Jesus tem um repertório infinito de gestos provocadores da luz e fé. A saliva no barro, uma ordem no mar, um toque em um leproso, um morto, ou um colo para uma criança, um atraso sem explicação aparente, etc. Serão sempre gestos curadores, promotores de fé e visão espiritual. Aí temos a outra aplicação, que eu acho que é a quinta, né, se eu não me engano. Do autor. Leia Apocalipse 3:20 e responda: o que Jesus faria sendo-lhe permitido para selar seu retorno a esta igreja, morna, pronta e recebê-lo novamente? Recebê-lo novamente, está perguntando. Vamos lá, vamos ler Apocalipse 3:20. Vamos ver o que fala aqui no Apocalipse 3:20. Diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Muito bem. Se Deus bate na sua porta, no seu coração, aceite, deixe ele entrar, porque ele fará a ceia contigo. Ele vai te alimentar espiritualmente. Então, isso é muito importante. Quando Jesus bater na sua porta, deixe ele entrar, né? O aceitar Jesus no coração. Então chegamos à conclusão. A conclusão nos fala que olhos abertos e coração ardente. O que mais um cristão precisa para manter-se no caminho estreito que conduz à salvação? O que é? Só um Jesus vivo, né? Como o nosso é capaz de efetuar milagres, como este em alma tão escurecida por mente tão adoecida como a nossa, maculada pelos efeitos do pecado. Quer dizer, muitas vezes Jesus não faz o milagre porque a nossa alma está tão escurecida por mente, tão adoecida, que ela não consegue enfrentar o mal, e inclusive a fé não é praticada. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, a gente está lá em Hebreus, né? Em 11 versículos, se eu não me engano, 1 ou 2, que fala: sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso ter fé para que receba os milagres de Jesus. Olhos abertos. Vamos lá. Notou
os sinais práticos de ressurreição nestes 2 discípulos? Quer dizer, notou os sinais práticos de ressurreição nesses 2 discípulos. Quais são os discípulos? Que a gente falou no começo da revista, aqueles que iam para Emaús. Número 1, olhos abertos. Os discípulos nem precisavam mais de presença física do Mestre para crer nele. Sim, porque eles andaram com Jesus. Eles falaram com Jesus. Então eles não precisavam mais da presença física de Jesus. Eles poderiam crer que Jesus era o Filho de Deus, porque tudo que Jesus falou, inclusive depois da sua ressurreição, eles lembraram daquilo tudo que o Mestre tinha falado, que o Filho do Homem ia padecer, ia sofrer, ia morrer na cruz, e assim depois ressuscitaria no 3º dia. Isso tudo foi falado. Número 2, fogo no coração. As emoções fazem parte da verdadeira vida cristã. Não são seus fundamentos e alicerces, mas fazem parte. Chorar, sorrir, ajoelhar-se, dobrar-se, levantar a voz, aquietar-se, longamente, tremer, pôr a boca no pó, as expressões emocionais por toda a Bíblia. Número 3, prazer nas Escrituras. Quer dizer, nós temos que ter prazer em ler a Escritura, que é a palavra de Deus. Procurar sempre meditar, procurar, se possível, decorar os versículos. Isso tudo faz parte do cristão. Isso aí faz parte da questão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ser um discípulo de Jesus. Número 4, prazer e disposição para a celebração de crentes na ressurreição. Né? Saber que nós também, se nós morremos antes da volta de Cristo, nós vamos ressuscitar, entendeu? E nós estaremos com Cristo. Isso a gente tem que ter essa certeza. O prazer e disposição para a celebração do crente na ressurreição. Aí vamos lá, letra A. Na mesma hora. Não era o horário, até 4 para iniciar uma viagem. Letra B. Levantando-se e voltava. O sentido de sua caminhada, antes da iluminação da ressurreição, era sair de Jerusalém. Letra C. Ouviam e falavam. É assim que ficamos cheios do Espírito Santo. Quando a gente ouve e a gente confessa Jesus como Senhor e Salvador. Então, tem mais uma aplicação, que é eu creio, como uma pergunta. Eu creio na ressurreição de Cristo? Sim, eu creio. E você que está assistindo, você crê? Então, nós devemos crer. Então, aí terminamos essa revista, que é a revista que falava da cruz de Cristo, né? E agora nós, para a próxima semana, nós já vamos ter essa nova revista, que é essa revista, que é a revista Timóteo, a carta a Timóteo e Tito, que é a carta do apóstolo Paulo, que é a revista, ela tem 17 lições, entendeu? As 17 lições estão aqui, ó, as 17 lições, tá? Então essas vai ser a próxima revista da Escola Bíblica Dominical. E aqueles irmãos da igreja, é bom que eles adquirissem a revista, né? Então, que tenham a revista para que possam estudar na semana, e quando for assistir ao domingo, ou mesmo na outra semana, em qualquer horário, porque é online, você pode assistir qualquer hora, mas você já tenha uma noção daquilo que se está falando. E assim nós possamos ser edificados através da lição da Escola Bíblica Dominical. Então vamos agradecer a Deus por essa revista, que foi uma bênção, agradecer pela nossa vida, pedir a bênção de Deus para o nosso dia, para os nossos familiares, nossos parentes e todos aqueles que estão enfermos, que sejam curados. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essas lições, por essa revista que nós terminamos hoje, porque Tu nos abençoaste, Tu nos falaste ao nosso coração, que o Senhor possa ter misericórdia, perdoar nossos pecados, nossas falhas e tudo aquilo que fazemos que não Te agrada. Seja conosco, fazendo entender através do Teu Santo Espírito que Jesus morreu na cruz para nos salvar,
para nos libertar, e o seu sangue derramado na cruz nos purifica de todo pecado, e que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, neste domingo, nessa semana, dando uma semana de paz, tranquilidade, segurança. Livra de todo mal, livra todos aqueles que estão enfermos da enfermidade, que eles sejam curados, Pai, para a Tua glória. Eu te peço por cada um que vai assistir, por cada um que está assistindo essa escola bíblica dominical, e que o Senhor possa estar começando já a abençoar a próxima revista, que possamos ser certificados pela Tua palavra. Seja conosco, nos abençoe e nos guarde, e livra-nos de todo o mal. É que nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, irmãos, fiquem na paz e que Deus abençoe a todos. Até a próxima lição.